Pensem em uma grande injustiça programada de maior infortúnio e sem precedentes que recairia sobre um povo. É exatamente esta sentença, a sentença de aniquilamento total, onde crianças de colo, mulheres, idosos, homens, jovens, todos estavam marcados para morrer. Imagine você nesse contexto, ilhado nessa situação, onde não houvesse nada que pudesse mudar essa realidade para com você. Você cheio de expectativas, cheio de vida, cheio de pensamentos futuros, mas um decreto está limitando todas as coisas para você. Todos estavam marcados para morrer. O edito havia sido chancelado pelo anel do imperador, por lei, e não há, como eu disse, possibilidade alguma para ser anulado. Todas as 127 províncias do Império da Média e da Pérsia, não existia ninguém que pudesse mudar essa triste realidade que já se avizinhava. Já havia se passado desde o edito promulgado por Amã, pelo menos 2 meses e 20 dias. E 8 meses se restavam para que esse dia da matança dos judeus ocorresse. Todos os judeus que habitavam debaixo dos domínios de Xerxes estavam já com seus dias contados. Todavia, meus irmãos, se em Suzã, é a capital do Império da Média e da Pérsia, como em todo o império, no mundo inteiro, não tinha ninguém que pudesse salvar os judeus do extermínio, nos céus, meus irmãos, nas alturas, além do firmamento, onde os nossos olhos naturais não podem ver, habita o Todo-Poderoso que domina todas as coisas e com a sua soberana providência já havia decretado desde a eternidade mais uma vez o livramento do seu povo étnico. Aquele povo que Deus elegeu e escolheu entre as nações da terra, para que eles espalhassem a glória de Deus e contassem os feitos memoráveis do Senhor a todos os povos e gerações futuras. É o que nós veremos a partir de hoje, meus queridos. Deus provendo um meio pelo qual o seu povo lutasse pela vida. No sermão intitulado, no sermão passado, o último sermão que eu preguei para vocês no dia 12 de janeiro, o sermão intitulado O Feitiço que Virou contra o Feiticeiro, nós vimos o arrogante fim do maligno inimigo dos judeus. Amã foi enforcado no seu próprio laço. E eu mostrei para vocês que a vida tem essas surpresas e que muitas pessoas que quando pensam estar na parte alta da crista da onda, pode cair dela de uma hora para outra, pode ser enforcado no próprio laço, de maneira que Amã mandou erigir uma forca monumental para que nela fosse morto Mardoqueu ou Mordecai, aquele inimigo agagita em que em sermões passados eu havia dito para vocês que ele ressurgiu contra os judeus como uma fênix mitológica, ele quem acabou destruído. Entretanto, meus irmãos, o decreto de morte dos judeus, mesmo que Amã houvesse sido morto, o decreto de Amã ainda estava vigente. Aquele plano que ele havia arquitetado de forma capciosa e ludibriado o imperador para que ele assinasse com o seu anel, ainda era vigente. Vou tirar aqui, viu, irmãos? O decreto estava vigente
E isso precisava ser resolvido, solucionado. Como solucionar tal grande dilema? Nós não podemos perder de vista que jamais, meus irmãos, devemos colocar os nossos problemas maiores do que o nosso Deus. Isso é uma regra básica, muito simples, mas é preciso ser lembrado. Você não pode colocar os seus problemas, muitos problemas, poucos que sejam, maiores do que o seu Deus. Problemas vão existir na nossa vida enquanto nós vivermos. Agradar a todos nós nunca conseguiremos. Conseguir os resultados que almejamos nem sempre será o resultado de fato. Mas nós temos um Deus que resolve os nossos problemas complexos, os mais simples e os mais complexos. Nós não podemos deixar, meus irmãos, que humanamente o nosso coração seja levado a achar que alguma situação em nossa vida, por mais embaraçosa que ela seja, não seja recuperável. Que Deus não possa entrar naquela situação e defender a nossa causa e mudar aquela expectativa. Deus é quem traz providência gloriosa para nós, irmãos. Você pode levantar os seus olhos para os céus, como eu falei, e muito além do firmamento, contemplar um Deus que é todo-poderoso, grandioso e que está pronto para lhe defender. E que Ele pode e entra na tua causa para que você possa sair vencedor. O problema é que muitas vezes nós deixamos que os problemas nos sufoquem, tomem a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa fé é abalada, e nós começamos a ver os problemas maior do que o nosso Deus. Fite os olhos com fé para o alto, para acima dos problemas, e confie naquele que te faz lutar, e com ele você vai vencer. O 8º sermão narrativo de Esther traz esse sentido para nós. Do capítulo 8, versículo 1 ao versículo 7, o tema é lutem pela vida. Nós vamos fazer, meus irmãos, como nós estamos acostumados. Vamos lendo as porções, dividindo em cenas e fazendo as considerações naquilo que Deus tem para o nosso alimento no dia de hoje. Mas antes vamos a Deus uma palavra de oração, pedindo a Ele direção e iluminação do Espírito Santo na condução da sua exposição. Pai, nessa hora, nos ajude a olhar para o alto. Nos ajude, Senhor, a tirar os nossos olhos dos nossos problemas. Nos ajude, Senhor, a enxergar a Tua grandeza, o Teu poder, Tua majestade. Nos coloque em nosso lugar de servos e daqueles que temem o Senhor, que é todo-poderoso. Nos ajude, ó Pai, hoje, nos conformando mais à imagem de Cristo. E edifica nossas vidas através da exposição da Tua palavra. Que por meio deste relato histórico nós possamos extrair, meu Deus, profundo aprendizado para o nosso cotidiano. Que o Senhor possa edificar esta igreja tão amada, que o Senhor comprou com o Teu sangue. Ajuda-nos a erguer a cabeça e a seguirmos como vencedores em Jesus Cristo. No nome do Senhor oro, agradecido e crendo na obra do Espírito Santo nessa manhã. Amém. Na primeira cena, queridos, vemos um novo primeiro-ministro sendo empossado. E eu chamei esta cena de um justo ministro é empossado. Está exatamente aqui nos 2 primeiros versos. Acompanhe comigo, olhinhos no texto, verso 1. Diz a Escritura Sagrada: naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. A expressão naquele mesmo dia se refere ao dia em que Amã foi dependurado naquela forca. É possível imaginar, meus irmãos,
que nesse exato momento em que esta cena se desenrola, fora do palácio, em um alto lugar, onde todos podiam ver, o corpo de Amã estava dependurado naquela forca monumental. E era uma cena terrível, mas ali era a imagem do julgamento divino. Seguiu-se que o rei colocou nas mãos da rainha Ester todo o direito dos bens que Amã possuía. É isso que significa o termo aqui que nós vemos: deu o rei Assuero à rainha Ester a casa de Amã. Tudo que Amã possuía como direito, como ele havia granjeado, o rei entregou às mãos de Ester. Quem está lendo na NVT consegue ver isso com mais clareza. Lá na NVT fica mais claro os termos em que o rei entregou os bens de Amã à rainha. Tudo que era de posse de Amã passou a estar sobre o domínio como Ester quisesse. E a rainha Ester, aproveitando da autoridade que o rei lhe conferiu, dando a ela tal autoridade, ela detalhou ao rei que Mordecai, aquele que Xerxes havia, lá no capítulo 6, determinado que deveria ser honrado, vocês lembram? Que ele foi honrado publicamente, porque ele foi responsável por desarticular aquela trama contra a vida do imperador. Este fato está registrado lá no capítulo 2, nós já passamos por ele. E Ester informou que este homem que ajudou o rei a viver era o seu parente. Assim que o rei ficou sabendo, meus irmãos, que aquele fiel oficial que trabalhava na porta do seu palácio, além de contribuir para o bem da sua vida, de preservar a sua vida, ele ainda era parente de sua esposa. Foi algo para o rei que ele ficou estarrecido, emocionado, feliz, eu posso imaginar. Evidentemente, meus irmãos, não está claro para nós aqui no texto, mas o fato do autor dizer que Ester falou que ele era parente, é provável, nós não temos clareza aqui no texto, é possível que Ester houvesse dito que Mordecai era uma espécie de pai para ela, porque vocês lembram na própria história que Mordecai assumiu o papel de pai adotivo de Ester, uma vez que seus pais faleceram ainda quando ela era muito pequena, muito criança. O laço que havia de relacionamento entre Mordecai e Ester era algo muito profundo, e o rei observou isso. E ao tomar conhecimento deste fato, ali mesmo, irmãos, ao saber que aquele homem fiel, que preservou a sua vida, que desarticulou aquela trama, era também parente e um pai para a sua esposa, ele o empossou naquele exato momento como seu primeiro-ministro. E em seguida, a rainha Ester lhe deu autoridade também como administrador sobre a casa de Amã. Veja aí no verso 2. Tirou o rei o anel que tinha dado a Amã e deu a Mordecai, e Ester pôs a Mordecai como superintendente da casa de Amã. Quantas reviravoltas! Nosso Deus é especialista nessas coisas. É Deus que estabelece os justos. Você quer ser estabelecido? Ande de maneira justa. Você quer ser honrado em algum momento da sua vida? Procure o caminho da retidão, porque Deus honrará, e pela eternidade os que caminham na justiça. Você quer que a sua vida seja glorificada? Você quer que os seus feitos sejam memoráveis? Ande em retidão, queridos, porque Deus que está nos céus, nesse texto nós vemos que Ele derruba os injustos e levanta os humildes. Nós vemos aqui que Deus derruba os arrogantes, os opulentes, como Ele fez com o maligno Amã. Mas nós que desejamos honra, nós precisamos encontrar o caminho da retidão. E quando encontramos o caminho da retidão, a honra que nos é dada não interfere nada em nós em forma de egoísmo.
Quando um homem que anda em retidão é honrado por Deus, pelos feitos que ele fez, pelo serviço que ele fez para Deus, toda aquela honra ele retribui a Deus, ele atribui ao Senhor, na verdade. Então o seu coração não é envaidado, não é levado a nenhum tipo de arrogância, querido. Eu sei que nessa vida muitos de nós queremos ser reconhecidos pelo que nós fazemos, pelo esforço que você está fazendo. Às vezes você quer o reconhecimento dentro da sua casa, no trato com o seu esposo, o seu cônjuge, no trato com os seus filhos. Reconhecimento de fato virá de Deus. Mas mesmo que eles venham elogiar o teu feito, o teu sacrifício, o teu esforço de bom filho, de boa filha, a honra e a glória pertencem ao Senhor Jesus. E o seu coração não será envaidado, levado para nenhum tipo de arrogância. Deus é justo, justificará o justo, honrará todo aquele que anda em retidão, assim como ele está fazendo com Mordecai, como Mardoqueu. É Deus que está movendo a história, Deus está movendo a tua história e colocando este homem como colocará você também na posição ideal, na posição em que Deus já definiu na sua história, pelos seus desígnios, meus irmãos. Para que Deus está colocando Mardoqueu ou Mordecai aqui de uma forma tão honrosa? O princípio é para que ele possa ser usado por Deus para a preservação do seu povo. O propósito aqui não era para que Mordecai se avantajasse de ninguém, mas que ele pudesse ter categorias para servir o povo de Deus e poder ser um homem justo, de forma piedosa, para o bem do seu povo. Para que Deus vai te honrar? Para que Deus vai te levantar? Para que a sua vida seja um baluarte para outros, para que o bem, através do exercício da tua fé, possa fazer com que muitos outros sejam edificados, não para que você saia opulente, arrogante por aí. Esse não é o caminho para o cristão. Para alguns estudiosos, meus irmãos, o nome Mordecai, eu já mostrei para vocês que na tradição dos babilônios, Mordecai seria servo de Mardoque. Mas para alguns estudiosos e judeus, hebreus piedosos, no dialeto dos hebreus, no antigo dialeto dos hebreus, o Mardoqueu ou Mordecai significa, ou traz o significado de um pequeno guerreiro de Deus. Deus está levantando este homem para ser o seu pequeno guerreiro, para lutar a causa do seu povo. Mas ele não está lutando de maneira bélica, ele não está pegando em armas, ele não está sendo enquadrado no militarismo, mas ele está lutando com fé, ele está lutando de forma especial, ele está lutando espiritualmente e levando o seu povo também a ter coragem, a ter fé, levando o seu povo a lutar pela preservação da sua própria vida e confiar em Deus e ser um instrumento nas mãos de Deus vivo. É para isso que Deus quer a sua vida, é para isso que Ele quer levantar você, é para isso que Ele quer tirar as nossas vidas da prostração, para que sejamos assim, meus irmãos, um pequeno guerreiro nas mãos de Deus, porque Ele nos dá poder e força. Irmãos, Provérbios 29, versículo 2 diz: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o perverso está no poder, o povo geme. E olhando este quadro aqui, quando o ímpio Amã estava no poder, havia lamento no meio da cidade. O povo judeu estava chorando e lamentando a destruição que haveria de chegar. Mas agora é diferente. As asas da salvação estão chegando para o povo judeu, porque um justo está no poder. Nós não podemos perder a esperança. Esta palavra aplicativa aqui para nós é uma esperança para você jovem, adolescente, para você homem, irmão idoso, irmã idosa. Eu sei que o tempo em que nós vivemos, nós estamos lidando com muitas injustiças. Você vê na mídia, você vê nos noticiários, e nós estamos diante de tantos líderes governantes que nos deixam tão desanimados.
E quando nós olhamos a má distribuição de renda, a insegurança da rede pública de segurança, quando nós vemos a inacessibilidade da saúde pública, quando você vê todas estas coisas, moradias precárias, um país tão rico, tão cheio de bens que o Senhor entregou, recursos naturais, mas o nosso povo está agonizando e sofrendo, porque nós temos visto muitos governantes derrubando, destruindo as forças dos seus cidadãos. Mas, meus irmãos, quando haverá o dia em que Deus julgará esses homens perversos, e sim, haverá o dia em que Deus fará com que esses homens caiam, nós não podemos perder a esperança. Você não pode ficar desanimado. Deus derrubará os orgulhosos, Deus estabelecerá quem seja justo. O nosso papel é orar e pedir a Deus que levante os justos. O nosso papel é pedir a Deus em oração que coloque administradores justos para cuidar de nós, para cuidar das nossas necessidades. Ainda existem homens públicos justos e honestos, meus irmãos. Nós não podemos colocar todo mundo na sacola e demonizar todos. Ainda existe, eu sei que é uma raridade, mas ainda existem homens públicos. E se aqui no nosso meio ainda existe pessoas que desejam concorrer à vida pública, à vida parlamentar, e deseja amanhã ser um parlamentar e defender a causa dos inocentes, faça isso com retidão e justiça. Permita que Deus use a sua vida para a glória dele. Não busque querer ser apenas naqueles momentos eletivos, mas busque ser um homem justo e honesto enquanto você vive, porque se Deus te colocar lá, será para a glória dele. E eu digo para vocês, meus irmãos, ser um parlamentar não é pecado, ser um governante, um vereador, seja o que for, é parte da sociedade, e é Deus que estabelece também, mas o bem que você viverá, se deseja estar ali, deve ser feito para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Se no teu coração você quer o caminho da perniciosidade, nem entre por ele, porque não é fácil, é um caminho difícil. Quem transita por esses lugares sabe que não é nada fácil. Mas se você quer servir a Deus ali, busque piedade, busque vida santa, coloque sua vida como um instrumento nas mãos de Deus. E sobretudo, eu quero que vocês também não esqueçam de uma coisa: haverá o dia em que Jesus Cristo virá com justiça e paz, estabelecer o reino dele neste mundo. Aí sim, será o reino justo, incomparável a qualquer homem, por mais piedoso que ele seja. O justo e perfeito estará governando este mundo. Aí nesse tempo, meus irmãos, nós não iremos lamentar, nós não teremos nenhum tipo de choro ou lágrimas, nós não teremos nenhum tipo de acusação para ser colocada diante daquele que é justo e que governará este mundo. Um dia o justo Senhor governará e os povos da terra se alegrarão. Amém? Eu espero que você guarde no seu coração essa esperança. Por que eu estou dizendo isso? Porque na conjuntura que nós vivemos, a tendência, meus irmãos, é essa esperança e esta firme convicção se enfraquecer, a gente acabar se entristecendo tanto, se frustrando tanto, que a gente esquece das bênçãos e das promessas futuras. Agora veja o verso 3. Na segunda cena, vemos a rainha Esther pedindo ao rei clemência pelo seu povo. A rainha piedosamente intercede mais uma vez. Falou mais Esther perante o rei e lhe lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro, então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei. Meus irmãos, é importante considerar aqui o nível de quebrantamento da Radassa. O texto diz que ela veio ao rei lhe pedir com lágrimas. Não é isso que nós estamos vendo aqui? Ela veio ao rei pedir com lágrimas, e ela veio também e implorou. A imagem aqui é copiosidade. Ela não chorou pouco, ela chorou de coração.
mas não é uma imagem de desespero. Há copiosidade, mas não há desespero. Vocês percebem ou perceberão que na narrativa, o discurso de Esther mostra que ela não está emocionalmente desequilibrada. Há sim lágrimas, há clamor, há um pedido sincero, um desejo verdadeiro, há sinceridade, coração, emoção, todavia, há sensatez, há lucidez, dependência de Deus. Vejam comigo, versos 5 e 6. E disse: se bem parece ao rei, e se eu achei favor perante ele, se esta coisa é certa ou é reta diante do rei, e nisto eu lhe agrado, escreva-se que se revogue os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Ela está falando isso com lágrimas, com emoção. Em momentos agudos da nossa vida, só conseguiremos agir como Esther está agindo, com equilíbrio, em meio à emoção, se o nosso coração estiver cheio de Deus. Somos emocionais, irmãos. Nós não podemos nos considerar durões. Lágrimas rolam dos nossos olhos. Por mais de pedra que achemos que sejamos, nós temos volição. Às vezes as coisas apertam para nós. Lembra daquelas categorias que Esther adquiriu dos sermões passados? Eu preguei para você lá no capítulo 5, sabedoria obtida pela graça e cegueira destrutiva do orgulho. Naquele sermão eu mostrei para vocês que Esther foi a Deus em oração. Ela jejuou 3 dias, ela colocou a sua vida em dedicação absoluta para Deus, e naquele momento ela recebeu um coração contrito, ela recebeu humildade de Deus, ela recebeu do Senhor sabedoria e simplicidade. Esther adquiriu aquelas virtudes, e essas virtudes agora fazem parte de sua vida. São as suas categorias, irmãos. Agora são os adjetivos que compõem o caráter de Esther. Por isso que ela está agora aqui comovida por misericórdia. Antigamente não, antes Esther era só opulência, ela só queria glória para si. Ela só queria a beleza do palácio e a oportunidade de se tornar proeminente, mas agora não, ela tem um coração contrito, humilde, em sabedoria. Por isso ela se apresenta diante do seu marido, diante do rei, copiosamente, em oração, coração de misericórdia, porque ela quer o bem do seu povo. A imagem que ela tem agora do seu povo é a imagem correta. Ela não cogita a possibilidade deste povo, que possui promessas gloriosas, de ser destruído assim, desse jeito. Ela não quer cogitar a possibilidade disso. Ela entende, de alguma maneira, ela compreende que Deus ainda tem muito para fazer com este povo e usá-lo como instrumento nas mãos do Deus vivo. É importante também fazer a leitura aqui, meus irmãos, que quando Xerxes a viu chorar e estendeu o seu cetro de justiça para ela mais uma vez, e ela se levantou, aquilo ali não era por capricho de Esther, por beleza própria, mas estava comunicando que o favor de Deus estava sobre ela. Deus estava favorecendo Esther e favorecendo o povo judeu. O cetro do rei comunicava: o favor de Deus está sobre Esther, está sobre os judeus. É Deus, meus irmãos, que nos dá o verdadeiro salvo-conduto. É Deus que estende o cetro para nós, para nos dar favor. O livramento não vinha das mãos de Assuero, o livramento vinha das mãos de Deus.
É Deus que olha para o nosso clamor quando nós estamos chorando. É Deus que olha para as nossas necessidades com um olhar profundo. Eu posso olhar para a sua necessidade de forma superficial, e eu, como homem limitado, não consigo fazer todas as leituras de suas necessidades, mas Deus olha no teu coração, Ele olha no teu interior, Ele sabe quando você está gemendo. Por mais que você queira se mostrar durão, durona, sabe o que mais endurece o homem, irmãos? É o pecado. O que mais endurece o homem é o pecado, que petrifica o coração do homem. Mas Deus é poderoso para quebrar a dureza do coração. E Deus quebra a dureza do coração porque Ele olha com amor. Ele estende o seu salvo-conduto para nós. Deus é que contempla as lágrimas. Deus é que ouve as nossas petições quando nós imploramos pelo seu socorro, quando nós estamos em agonia. Quem aqui já não esteve em agonia profunda e não clamou a Deus e o Senhor lhe socorreu? Foi pelo seu merecimento? Obviamente que não. Pelo meu? Jamais. Deixa eu abrir algumas passagens com você, para que a tua fé seja reanimada. Talvez você esteja desanimado, e se porventura você perdeu a fé e o equilíbrio no meio da emoção, que estas palavras que nós vamos ler agora em Salmos possa te levantar de novo, possa te erguer nesta manhã e renovar suas forças. Vamos abrir alguns textos em Salmos. Primeiro, Salmos 46, versículo 1. Abra os seus ouvidos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você já esqueceu disso? Salmos 134, versículo 17. Salmos 34, 17. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Você é justo? Você é justo? Amém? Clame, Deus te ouvirá. Um justo clama, como Esther clamou. Chora, como Esther chorou. Salmos 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia. Não é só no dia da festa, porque a gente busca tanta coisa, mas esquece de clamar, invocar a Deus no dia da dor. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Quando Deus nos livra, nós estamos glorificando a Ele. Ei, você que está triste, desanimado, você que está desesperançoso, Salmos 91, versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. O justo nunca fica sem resposta. E eu lhe responderei, na angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Salmos 121, agora verso 1 e 2. Muito conhecido. Eleva os olhos para os montes. E se nós fôssemos figurar, seriam os nossos problemas. De onde virá o socorro? A resposta está aqui. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, é o Todo-Poderoso. Se aquele que fez os céus e a terra pôde criar algo tão maravilhoso assim, por que Ele não vai prover livramento para mim e para você? Olhe para aquele que fez os céus e a terra. Mais um.
Abra em Salmos 138, versículo 7. Se ando em meio à angústia, se eu estou cercado na angústia, porque justos também são cercados de angústia, o que é que Jesus faz? O que é que Deus faz? Tu me refaz a vida. Eu não vou morrer. A angústia veio para me destruir. Mas o que que Deus faz? No meio da angústia, onde parecia que eu iria morrer, Deus refaz as minhas forças, Ele refaz a minha vida. Tu me refaz a vida, estende a mão contra a ira dos inimigos e a tua destra me salva. Amém. Deus nos responde, meus irmãos, quando nós vamos buscar a Ele em oração, quando nós vamos totalmente a Ele, Ele transforma o nosso caráter, como Esté fez, buscou a Deus. Agora ela está copiosamente chorando, mas com o coração contrito, quebrantado, e Deus muda o nosso caráter quando mudou, como mudou o coração de Esté, e aí ela pôde lutar, pelejar e ser vencedora, e nós podemos lutar também, irmãos, com humildade, com sinceridade, com sabedoria. É Deus que nos dá o seu salvo-conduto. Ele estendeu o seu cetro sobre nós. Ele nos deu o seu favor, nos libertando do pecado. E mais uma vez Ele fará, quando nós clamarmos por Ele, Ele nos salvará. Não esconda as suas emoções de Deus. Não queira se fazer duro demais. Vá ao Senhor com as suas lágrimas. Vá ao Senhor com as suas petições, com o desejo que você almeja. Por que eu estou falando isso aqui, meus irmãos? Porque parece que o povo de Deus esqueceu de chorar aos pés de Jesus. Às vezes nós estamos cercados demais de informações teológicas, esquecemos de volição, de sentimento, de emoção. Você tem direito de chorar na presença do Senhor. Você pode chorar, abrir teu coração, abrir a tua alma, falar para Ele a tua dor e escancarar tudo, o verbo, tudo para Ele. É o teu momento íntimo, intimidade com Ele. Você pode chorar, você pode clamar a Ele, você não esconda as suas lágrimas de Deus, como Esté não escondeu as suas lágrimas de Assuero. Assuero estendeu para ela o cetro, Deus estenderá para você o seu favor. Você tem um Deus que é Pai, e o filho tem direito de chorar diante do seu pai. E o pai tem toda a autoridade para dar aquilo que precisamos, não o que merecemos, mas o que precisamos, e Ele fará, nos dará o que precisamos para a glória do seu nome. Não se furte de chorar na presença de Deus com suas lágrimas copiosas de piedade, de um coração voluntário e humilde a Deus. Aprenda esse caminho, encontre o caminho da humildade, encontre o caminho da contrição, adquira isso e com esta simplicidade, irmãos, Deus te salvará. Agora a terceira cena. Na terceira cena corresponde ao novo edito do rei. E ela se passa dos versos 7 ao verso 14. Eu chamei esta cena de o título da nossa mensagem: Lute pela vida. Veja o verso 7. Então disse o rei Assuero a rainha Esté e ao judeu Mordecai: Eis que dei a Esté a casa de Amã, e ele dependuraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escreve, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e sela com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e com o seu anel se selam, não se pode revogar. Então foram chamados sem detença os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês, e segundo tudo quanto ordenou
Mordecai se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores, para os príncipes das províncias que se estendiam da Índia à Etiópia, 127 províncias, e cada uma com o seu próprio modo de escrever, e cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em ginetes, criados na coudelaria do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunisse e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar, aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças, mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, a carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para que se vingassem dos seus inimigos. Os correios montados em ginetes, que se usavam a serviço do rei, saíram incontinentes, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Suzã. Sendo que o decreto, meus irmãos, pernicioso do inimigo dos judeus não poderia ser revogado por motivo de tradição e lei, a solução seria que o rei emitisse um novo decreto. Decreto este que suplantasse o decreto anterior. A lei não podia ser revogada, ele tinha que apresentar uma solução. Então, Xerxes deu ao seu primeiro-ministro autonomia para que ele pudesse convocar todos os escrivães do seu reino e eles redigissem o novo edito conforme tudo que Mordecai quisesse que fosse dito e escrito ali, naquele documento. Nesse novo edito, os judeus receberam o direito de se defenderem pela sua vida. E esse edito foi enviado a todas as províncias, em todas as línguas. Os judeus poderiam agora se defender contra todos que se levantassem, contra homens, mulheres e crianças, e receberam também o direito de lutarem e de saquearem até os inimigos que viessem contra eles. Segundo a narrativa, isso aconteceu no mês de Sivan, que é 8 meses antes, entre maio e junho, do dia marcado para o genocídio. E quando esse decreto foi despachado em todas as línguas, o texto diz que foi enviado para pessoas que estavam na antiga Mesopotâmia, porque eles falavam ali o aramaico, que era a língua dos caldeus, de todos os povos que moravam naquelas cidades e nações ali naquela região, mas foi enviado a todos os povos, aos sátrapas, que são aqueles homens que governavam cidades maiores e mais expressivas. Chegou lá o edito também, na sua própria língua. Chegou aos governantes, que eram homens que cuidavam de cidades menores, chegou também lá. Chegou aos próprios judeus, no seu próprio dialeto. E lembrem que aqui os povos judeus já falavam também o aramaico. Nos tempos de Jesus, o aramaico era um dialeto muito falado. Eles já haviam possuído essa língua, mas o autor sagrado diz que mesmo assim foi escrito com a própria língua do judeu, para que o edito ficasse muito claro e dito a todos. Agora o curioso aqui, meus irmãos, no verso 10, na parte B, fala que essas cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em ginetes, que eram criados na coudelaria do rei. E no verso 14, olhe também, diz que esses correios, ou esses homens que foram levar essas cartas, foram montados em ginetes, ou guinetes, que eram usados a serviços do rei, e foram incontinentes, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi apregoado, foi colocado lá na cidadela de Suzã. Não há preciosismo nisso aqui não, mas eu quero dar um detalhe. Esses ginetes aqui são cavalos especiais, que eram montados pela a guarda do rei, pelos emissários do rei.
E só se usavam essas montarias quando se existia alguma coisa muito urgente, ou quando tinha alguma coisa que deveria ser levado com muita velocidade, porque esses cavalos eram preparados para isso. Eles eram criados no próprio aras do rei e eram usados para esses fins. E quando aqueles homens viram esses emissários chegando com esses editos nessas cidades, montando essa cavalaria, o que eles diziam? Eles vieram a mando do rei, do imperador, do nosso novo primeiro-ministro, e há muita urgência nisso que eles querem nos comunicar. Então havia muita urgência para que os povos soubessem que há um novo edito que suplantava o anterior. Mas o que eu quero aplicar com vocês aqui, meus irmãos? Esse novo edito que suplanta o anterior. Isso aqui não remete apenas a uma mudança de sorte, mas nos conecta também, irmãos, a uma lei espiritual. Um novo decreto que suplantou o anterior em nossas vidas. Nós sabemos que todos nós estávamos debaixo de um decreto. Cada um de vocês, a começar de mim. O decreto que estava sobre nós era o decreto de morte. O pecado havia decretado a morte para todos os homens. E esta lei havia sido estabelecida. E não haveria ninguém que pudesse mudar essa realidade. Um novo decreto precisava ser expedido. Romanos capítulo 8 diz assim, versículo 1 ao versículo 4. Agora, pois, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado, que levava à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da nossa fraqueza, continua Paulo dizendo. A nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar o seu Filho à semelhança da nossa natureza pecaminosa, apresentando-o como sacrifício por nossos pecados. Por isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a natureza humana, mas sim o Espírito Santo, podemos cumprir as justas exigências da lei. O novo decreto em Jesus Cristo rompeu o decreto de morte que havia sobre nós, suplantou, meus irmãos, o decreto de morte que havia sobre nós. E a Bíblia diz que foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Foi o Senhor Jesus Cristo que veio e que anulou a súmula de dívida que havia contra nós, como dizem Colossenses. Jesus proclamou o novo edito, onde todos os demônios e anjos puderam ter a certeza de que o Senhor Jesus nos fez vencer. Lá em Colossenses está escrito assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, o qual era prejudicial, removeu inteiramente e, cravando na cruz, despôs os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aonde foi, meus irmãos, que o nosso edito foi mudado? Na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo bradou, está consumado, foi pago a dívida, e ali Ele nos garantiu como mais do que vencedores pelo seu sacrifício. Assim como o edito foi promulgado e suplantou o primeiro edito, o Senhor Jesus, na sua declaração, suplantou o decreto de morte que havia contra nós. Por isso nós podemos nos alegrar. Eu quero dizer para vocês que a palavra do Senhor é cheia de relatos que nos leva a ter uma vida de luta, uma vida de lutar para vencer. A palavra de Deus, Paulo um dia falando para Timóteo, ele disse: olha, você deve lutar, Timóteo, lutar o bom combate, guardando a fé e a boa consciência, porque alguns, naufragando na fé, naufragando na boa consciência e no bom combate, fazem naufrágio na fé. Nós precisamos lutar, meus irmãos, lutar pelo bom testemunho, lutar pela vida eterna. E a palavra de Jesus Cristo em Mateus, ele nos diz que desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado por força, é tomado por esforço,
e se esforçarão todos aqueles que querem se apoderar do reino de Deus. Também em Lucas, capítulo 13, versículo 24, Jesus disse que nós devemos nos esforçar, lutar por entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão e não a encontrarão. A vida, meus irmãos, espiritual é luta, é batalha, é guerra. Nós precisamos nos esforçar, lutar pelos céus. Evidentemente, nesta luta e nesse esforço, nós não iremos atribuir em nossas ações o mérito da nossa salvação, não mesmo, mas comunica que o verdadeiro cristão, ele se esforça, ele luta, ele se esforça para ter uma vida reta, ele se esforça para batalhar espiritualmente. Paulo também disse lá em Efésios capítulo 6, que Deus já nos equipou com as armaduras de Deus, para que nós possamos lutar e vencer. Porque Ele não nos deu, irmãos, um espírito de covardia, mas um espírito de luta, um espírito de esforço. Eu quero que vocês lutem pela fé de vocês. Eu quero que vocês lutem porque Jesus já decretou a vida para nós. Eu quero que vocês se esforcem e lutem pelo bem-estar um com os outros e pelo bem-estar com Deus, visando a eternidade. Eu quero que vocês se esforcem porque está escrito que aquele que luta, lá em Apocalipse, um dia vai se alimentar da árvore da vida. Então lute. Eu quero que você lute porque aquele que luta e vence não sofrerá o dano da segunda morte. Eu quero que você lute porque o que lutar e vencer comerá do maná escondido, receberá de Deus uma pedra branca escrita um novo nome. Eu quero que você lute porque você vai receber a autoridade um dia para reger as nações da terra e vai também receber a estrela da manhã. Se você continuar lutando na fé, você também será revestido de vestiduras brancas e será confirmado o teu nome no livro da vida, e um dia o teu nome será proclamado diante do Pai e diante dos santos anjos. Também eu quero que você continue lutando, porque Ele vai fazer de você coluna no templo de Deus, na Nova Jerusalém, e o seu nome será gravado, o nome de Deus será gravado no teu coração, e você receberá o direito de se assentar no seu trono. Tudo isso para o que vencer. A fé é batalha, por isso que nós não devemos nos sentir acovardados. A fé é lutar, como diz lá em Salmos 124, versículo 8. O Senhor Jesus é o Senhor da glória. Lá está escrito que Ele é poderoso Deus das batalhas. O Isaías também falou que o Senhor um dia sairá como valente, irmãos, e Ele vai gritar com zelo, gritos de guerra, e fará destruir todos os nossos inimigos. Nós não devemos temer, porque enquanto nós lutamos na Suzã desta vida, há um Jeová Savaote lutando conosco, se esforçando por nós. Ele já desnudou seu braço e Ele peleja por nosso favor. A palavra de Deus em Deuteronômio diz assim, capítulo 20, versículo 4: pois o Senhor Deus é quem vai conosco e Ele peleja contra os nossos inimigos para nos salvar. Deus lhe dê força para você vencer. A última cena, meus irmãos, vemos aqui o judeu Mordecai honrado, o povo rejubilando e muitos se convertendo. Eu chamei essa cena de a honra de Mordecai, a alegria dos judeus e a salvação aos que temem. Verso 15 ao verso 17. Então Mordecai saiu da presença do rei com vestes azuis e branco, como também grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou em alegria. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em todas as províncias da cidade, onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos se faziam judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. O novo Gran-Vice, eu já falei para vocês, né? É o novo primeiro-ministro, que é o Mordecai aqui. Ele agora está, meus irmãos, usando vestes reais. Essa veste
azul, azulada, púrpura, são as vestes do rei, as vestes reais. Ele está portando uma espécie de coroa e o povo está feliz. Não era a coroa do rei, mas era uma espécie de coroa que comunicava que ele tinha a aceitação total do rei. O povo está feliz. Quando aquele primeiro grão-vizir foi apresentado, que era Amã, o povo não festejou assim. Mas agora o povo está festejando, porque agora é um justo que está governando. E quando o povo viu aquele belo primeiro-ministro, todo bem ataviado, em suas mãos com um novo edito, o edito de vida, o povo começou a se alegrar, fazer festa, muitos banquetes. O povo de Israel, o povo judeu começou a fazer muita festa em todos os lugares. Havia muita alegria no meio daquele povo, havia alegria no meio dos judeus. Mas nada se compara, meus irmãos, à alegria que o povo judeu ainda vai fazer. A alegria que quando eles verem o seu Messias, haverá o dia, meus irmãos, em que essa alegria que está acontecendo aqui em Suzã, em todas as províncias, vai ser incomparavelmente com relação à alegria que o povo vai ter quando vir o seu Salvador vindo sobre as nuvens. Porque um dia ele não virá usando a coroa de açoeiro. Ele não vai vir usando as vestes reais humanas, mas ele virá montado em um cavalo branco, e a Bíblia diz que ele é o fiel e verdadeiro que peleja, que luta com justiça. E ele virá montado em um cavalo branco, e com ele todos nós. Em sua coxa estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a Bíblia diz que ele portará coroa, muitos diademas em sua cabeça, que significa aquele que tem autoridade sobre todas as nações. Essa alegria este povo verá quando o Senhor Jesus vir trazer a salvação definitiva a Israel. Você, meu querido ouvinte, que ouviu essa mensagem, que está aqui e que ainda não se entregou a Jesus Cristo, não tem como você lutar as guerras e as batalhas da sua vida e sair deste mundo vencedor se você for inimigo de Deus. Um dia Jesus Cristo virá e destruirá todos os inimigos de Deus. Mas no final prevalecerá sempre a verdade e a justiça e o bem. Deus aborrece o mal. Deus se aborrece do pecado desde que ele aconteceu lá no jardim, na humanidade. E um dia ele erradicará esse pecado, um dia ele erradicará a maldade, e somente os vencedores em Cristo habitarão um novo mundo refeito por ele. Hoje, meus irmãos, nós que somos cristãos, devemos continuar lutando, nos esforçando. O edito já foi promulgado, a vida já nos pertence. A salvação e vida eterna já foi conquistada por Cristo, mas nós devemos continuar lutando nessa vida. Nós precisamos continuar portando as promessas do Senhor com muita fidelidade, lutando, nos esforçando e abraçando a cada dia a vida eterna. Não faça diferente, não baixe a guarda. Enquanto você estiver em Suzã, haverá lutas e haverá batalhas. Enquanto você estiver em Suzã, haverá copiosidade, haverá lágrimas, mas enquanto estivermos aqui, o Senhor Jesus nos fará mais do que vencedores. Enquanto nós estivermos lutando, Ele não nos deixará só, porque Ele mesmo disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você que está aqui hoje está cansado de lutar, revista-se de força mais uma vez e retome as suas armas, porque a hora é para lutar. O nosso descanso não é agora, meus irmãos. O dia da festa ainda não é agora. Sim, nós vencemos algumas batalhas e nos alegramos em algumas batalhas vencidas, mas o desafio maior ainda está por vir. Lute, se esforce. Vai chegar o dia em que você estará em um grande banquete celebrando uma grande festa, não o banquete dos judeus em Suzã ou nas províncias, mas no banquete eterno, celebrando a vitória do Cordeiro. E você que luta, continue se esforçando até o fim. O Espírito Santo lhe dará poder. Quando você se sentir fraco, busque a Deus em oração. Quando você se sentir fraquejando, busque a orientação da sua palavra. Ele lhe revestirá, lhe refará o coração e lhe multiplicará as forças.
Que o Senhor Jesus aplique sua palavra em seu coração e te faça um guerreiro, um pequeno guerreiro, para a glória dele. Amém? Vamos ficar de pé, queridos irmãos. Vamos orar. Fomos chamados, Senhor, para a luta, para a guerra, para a batalha. E obrigado porque o Senhor nos faz vencedor. Obrigado, Senhor, porque nós não vamos na nossa força. Nós não vamos, Senhor, confiando em nosso braço. Nós vamos confiando no Senhor, o Deus da guerra, o Deus de vitória, o Deus que já fez com que aquele decreto de morte fosse suplantado pelo decreto de vida. Eu peço a Ti, Senhor, nessa manhã, em meio aos problemas que os meus irmãos atravessam, em meio às lutas que eles têm como desafio, o Senhor os revista, mais uma vez, com força e poder. Que eles saiam desta manhã como pequenos guerreiros de Cristo, e foram declarados vencedores pela obra de Jesus Cristo na cruz. Que eles se conectem com essa realidade e que lutem com bravura neste mundo, Senhor. Eu peço a Ti que quando eles estiverem chorando, quando eles estiverem clamando aos Seus pés, a Tua graça os levante mais uma vez e que eles sejam revestidos, Senhor, de toda a coragem, de todo o bom ânimo. Nós, Senhor, podemos lutar e vencer porque Jesus Cristo veio aqui a este mundo, lutou a nossa guerra e saiu vencedor, e um dia voltará glorioso. Um dia, Senhor, viremos com Ele para governar e para reinar. Por isso, nós não temos o que temer. Faz, meu Senhor, com que cada um aqui reanime a sua esperança, reanime a sua força outra vez e volte, Senhor, a lutar a batalha da fé. Eu oro, Senhor, para aquele que ainda não reconheceu Jesus Cristo como Senhor, ele entenda e compreenda que para vencer neste mundo, só com armas espirituais, que são poderosas em Deus, e somente Jesus Cristo pode equipá-lo. Ele confesse seus pecados, arrependa-se e tenha nova vida, e assim o Senhor faça mais que vencedor também. Em nome de Jesus nós oramos gratos. Amém. Podeis sentar, meus irmãos.